Então, meus irmãos, mais uma pregação do Família Luz da Bíblia. Siga o nosso canal, curta, compartilha. Nós vamos estar orando. Eu estou aqui com a minha biblinha, certo? Vamos estar lendo. Antes, vamos estar orando para que essa palavra seja anunciada, né? Através de vocês, que toque vocês, que seja um canal de ajuda para vocês. Para quem é casado dessa vez, eu vou estar falando mais hoje um versículo sobre casamento, né? Então, assim, vamos lá, meu irmão. Eu vou estar lendo Hebreus 13, versículo 4, somente o 4. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar primeiro, logo em seguida nós vamos dar continuidade, tá ok? Senhor, Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando os casais, Senhor, que estão precisando de ajuda. A vida dois, Senhor, é difícil, Senhor, porque pensamos e raciocinamos diferente, mas se tiver amor, Senhor, já tem 60% do caminho andado. O resto é convivência e é suportável, irmão. Deus amado, Deus querido, abençoa todos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou estar lendo aqui Hebreus 13, o versículo 4, em duas versões, tá? Almeida corrigida e Almeida atualizada. Vamos lá. Venerando seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Agora na Almeida corrigida, atualizada. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Meus irmãos, aqui nós vemos que através da palavra Deus está falando sobre o casamento, ser honrado. Eis aqui alguém que não honrava casamento, desonrei meu casamento algumas vezes. Eu não conhecia a palavra, lógico, nunca tinha lido a Bíblia, nunca sabia, eu vivia no mundão. Isso não é desculpa, porque quem tem caráter não faria isso. Eu conheço pessoas que não amam como quem é casado, mas são, por causa do seu caráter, são honestas, são fiéis àquilo que elas se propuseram, elas se casaram, então elas respeitam esse casamento. Eu não fui assim, não respeitei o meu leito, não respeitei nada, porque se fala sobre respeitar o leito e as pessoas acham que você trouxe mulher para a cama, onde você dorme com a sua esposa. Não, não necessariamente isso. E pode ser isso também, mas não necessariamente. Assim, irmãos, eu fui um cara que eu traí minha esposa, mas vivia bêbado, eu traía. Gente, coisa do mundão que tá aí no mundo pra gente. Então, assim, cuidado, irmãos, com as suas escolhas. Sua esposa deve ser respeitada, seu marido deve ser respeitado. Nós vemos mulheres que hoje vão lá, malham, se esforçam para ficar com um corpo belo, para ter um homem, não que elas amem, mas que dê uma sustentabilidade financeira para ela, que ela não precise trabalhar e que ela tenha tudo, que ela tenha carro, que ela tenha salão de beleza todo final de semana. O cara que consegue isso tem a mulher que quer, porque as mulheres se oferecem para esse tipo de cara. E a gente já não vê mais amor. Vejo muito ainda nas igrejas, jovens querendo casar, jovens namorando corretamente, se conhecendo. Acho que namorar você não namora para casar. Eu entendo que crente, alguns falam isso, se eu namorar aqui não é bagunça, porque vem alguém de fora e acha que é naquele ritmo que está aí fora, porque aí fora o que você vê, a mulher com mulher, homem com homem, uma bagunça generalizada, mas com Deus não há bagunça, há organização. Então quando alguém olha para nós, vê esse espírito, mas nós também temos problemas, irmão. Nós não somos porque temos Jesus, não temos problemas no casamento. Temos discussões,
mas nós conseguimos dobrar o joelho, orar, nós não dormimos um no sofá, outro na cama, porque isso abre a brecha, é sobre essa brecha que eu quero falar no leito, você abre uma brecha para o inimigo entrar, e aí fica difícil, mais difícil a reconciliação. Quando você dorme junto um dia chateado, 2, 3, 4, no quinto você já está na maleável, aí você reclama, quantas vezes, hoje eu tenho 26 anos de casado, então assim, quantas vezes não ficamos à madrugada conversando, um reclamando do outro, muitas vezes, às vezes não se entendendo ainda, levando 2, 3 dias para se entender, mas chegávamos a um acordo porque queríamos, havia vontade de ficar bem, havia a vontade de ambos, de querer ficar bem. Casamento, quando você é jovem, o sexo resolve tudo, mas chega um momento que o sexo já não resolve tudo, em que você quer o esclarecimento, a sua esposa quer respeito, seu marido quer respeito, e você às vezes não entende como ele quer o respeito, e isso precisa ser alinhado, e ao longo dos anos foi alinhado comigo e com a minha esposa. Então hoje nós vivemos no respeito, assim, no mundão, eu vou falar mais abertamente, porque eu fui do mundo, 36 anos eu vivi no mundo, irmão. Então assim, não tem meio termo, sabe? A gente vivia no mundo querendo fazer todo tipo de sexo possíveis e imaginários. Eu vivia vendo vídeo no meu tempo não tinha internet, era fita cassete. Eu via fita cassete para fazer uma posição diferente, porque senão o casamento caía numa monotonia. E hoje eu vi que só precisava de Deus, irmão. Que hoje eu não sinto a necessidade. Nós sentamos e conversamos, eu e minha esposa viemos do mundo, então nós tivemos, olha, eu não me sinto mais à vontade de fazer assim, não quero mais dessa forma. E a gente foi ajustando um meio para que ficasse bom para todos, e hoje é bom para todos, para ambos no caso. Hoje é bom para ambos, nós dois, falo todos por ser eu e ela, mas hoje é bom para ambos. E não há necessidade de buscar nada. Eu não assisto vídeos pornô, não assisto mais nada disso, porque não me cabe mais. Não há necessidade mais, não vejo o que aquilo pode agregar para mim, a não ser coisas ruins, a não ser brecha no meu casamento. Porque quando eu tomo uma atitude errada, algo vai ter consequências. Já lá você vê a casa de Davi, se a gente for dar um exemplo aqui, Davi foi como um guerreiro de Deus, a gente não tem o que reclamar de Davi. Mas como pai, como homem, Davi tinha 1000 mulheres e foi lá e pegou a mulher que estava se banhando, e ele, em vez de ir para a guerra, ficou no palácio. A gente já ouviu essa passagem em Samuel, em 2 Samuel, e aí ele põe o marido lá, aí Natan vai lá e profetiza para ele que tinha um jardim com várias rosas, e tinha alguém que tinha um jardim com uma única rosa, e esse cara que tinha muitas rosas foi lá e pegou a rosa dele. E olha o que aconteceu, a casa de Davi foi uma tremenda bagunça, irmãos tentando se matar, querendo matar o pai para tomar o trono, estuprando a irmã, irmão estrupando irmã, uma coisa horrenda. Então, irmãos, as nossas atitudes agora vai refletir em nossos filhos. Então, o que você não quer para uma filha, para um filho, não faça com a filha de ninguém. Eu ensinei isso ao meu filho. Ensinei a minha filha. O que você não quer para você, não deseje para ninguém. Então, assim, a gente precisa seguir em frente. A gente precisa entender que o casamento é um relacionamento de 2 pessoas, entendeu? Completamente diferentes, que estão lutando para fazer dar certo. E isso falta na compreensão das pessoas. Muita gente casou para ser feliz, quando na realidade você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Eu casei com a minha esposa para fazer a minha esposa feliz, não para que ela fizesse tudo aquilo que eu quisesse para eu ser feliz. Quando eu compreendi isso, tudo ficou mais fácil. E a minha esposa, ela se casou, ela não casou para ser feliz, ela casou para me fazer feliz. Se eu for assim com ela, é isso que Deus quer dizer quando ele fala assim,
Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas como eu amei a igreja. Sabe como Jesus amou a igreja? Morrendo por ela. Então, uma mulher ser submissa não quer dizer que ela não tenha que... o marido fala, ela baixa a cabeça e só ouve. Está longe disso. Não existe isso. Não tem essa mágica no casamento. Tem pessoas que casam e é uma guerra dentro de casa, mas do lado de fora, meu amor, meu bem, porque eles querem parecer que estão bem, quer parecer. E uma coisa que eu aprendi, que a liberdade, ela é quando você não se importa mais com o que os outros pensam sobre você. Se eu tiver que brigar com a minha esposa, eu vou brigar com ela, porque eu não gostei da atitude ali. Mas isso não vai fazer com que eu me separe. Ela não serve mais porque ela fez algo que me desagrada, porque eu também faço algo que desagrada a ela. E é sobre isso que Deus está falando. Para você, quando você bota na balança, mulheres sejam submissas, homens amem suas mulheres como Jesus amou a igreja, é sobre isso que ele está falando. Se vocês entenderem isso, ambos vão viver para sempre. E o casamento é para sempre. Vocês fizeram uma aliança. Essa aliança que se põe no dedo, irmãos, não é um enfeite, não. É um símbolo de que você está dizendo: Deus, eu estou botando aqui a aliança porque eu estou fazendo um pacto com Deus, eu e a esposa aqui, da qual você diz que vai respeitá-la, que você vai amá-la na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Quando você vai casar e já está com interesse nos bens materiais que vão ser proporcionados, você não está querendo construir algo juntos, já começou errado. Então provavelmente vai dar errado. Às vezes não, porque às vezes vocês se entendem que juntos vocês vão conseguir e se unem de uma certa forma, mas às vezes a mulher, o cara é intolerante com qualquer coisa com a mulher, e se você alimentar cada vez mais a raiva, o que as pessoas falam, outra coisa que eu aprendi é que as pessoas vão analisar o seu casamento, a sua vida, o seu olhar frio e cruelmente, mas quando é com eles, aí muda. Quer ver? Eu tinha uma pessoa que eu fui buscar um conselho e falou assim: cara, a melhor coisa que você tem para fazer é se separar da sua esposa. E isso aí que ela fez já era, acabou, destruiu o seu casamento. Eu não separei, lógico, estou 26 anos casado, não separei, continuei. Mas, quando aconteceu a mesma coisa com esse amigo, eu falei: ué, cara, você se lembra o que você falou para mim? Não, eu não vou separar. A primeira coisa que ele falou. Então calma aí. Quando você veio me aconselhar, era para me separar, mas quando é para você, não é. Aprendam a diferenciar. Podem ser os seus melhores amigos. Será que eles tomariam essa decisão se fosse com eles? Será que se eles estivessem envolvidos? E tem pessoas que acham assim: se fosse com você, o que você faria? Não é com ele ainda, ele não tem envolvimento sentimental, então ele vai agir friamente, ele vai dar uma opinião fria, gelada, como alguém que não está envolvido no sentimento, no amor que está envolvido ali. O amor era entre eu e a minha esposa, não era entre eu e meu amigo. Meu amigo não sentia nada pela minha esposa, ele nem tinha amor por ela, era só um conhecido, uma amiga que ele gostava através de mim. Então ele vai analisar friamente com esse sentimento, sem eu gostar, mano, o que é o correto? O correto é esse. Mas quando foi com ele, que tinha envolvimento sentimental, ele já disse que o que ele disse para mim fazer, ele já não faria, por causa do sentimento que ele tinha. Eu compreendi isso. Não é que ele era falso nem nada, aí isso me fez compreender que ele está amando, como eu também estava amando e não ouvi o conselho dele, ele também estava amando e não ouviu, e hoje estão juntos. Muito cuidado, as pessoas estão trocando algo passageiro, algo que é momentâneo,
Eu estava vendo um testemunho de uma irmã em que ela falou que ela estava casada, estável, o marido dava de tudo, ela não precisava trabalhar. Ela arrumou um amante. E o que, que ela fez? Ela começou a estar num bem bom, ela já não ligava para ele, já não queria que o cara tocasse nela. O cara ali resistindo, procurando saber, marcando viagens, até que um dia ela chegou, não quero mais, quero separar. Foi separar, o cara separou, deu tudo que tinha. Ele construiu uma casa com ela, tinha um carro, ele vendeu o carro, dividiu o dinheiro, ele vendeu a casa, dividiu o dinheiro da casa, ficou para ele, chorou para ela pedindo antes, no dia de assinar o divórcio, perante o juiz, chorou pedindo, ela não queria, estava lá envolvida. E ela falou assim, esse meu marido nunca, vivemos 4 anos, nunca levantou a mão para me bater. E aí foi morar com esse cara, com essa nova paixão. Ela ia comprar uma casa para ela morar, com o dinheiro que ela pegou, recebeu do casamento. Aí esse cara fez a cabeça dela para comprar um carro caríssimo, ela comprou esse carro. Ao decorrer, como ela não conseguia fazer vistoria, essa coisa, ela passou por nome do cara, depois de ter comprado. Até que um belo dia ela engravidou e foi contar para ele, ele bateu nela, agrediu, que ele falou que não queria o filho. Pegou e falou assim, olha, vários meses fora de casa, depois voltou, pegou as coisas dele e foi embora. Ela falou, não, se tu vai embora eu quero o carro. Ele falou assim, o carro tá no meu nome, entrar na justiça e tentar buscar aí o dinheiro do carro. Ela teve que voltar para casa da mãe, porque eles moravam de aluguel. Olha a situação, irmãos. Aí depois, quando voltou para casa, se deu conta, porque foi vendo rede social, o ex-marido noivando com uma mulher, e a inveja bateu, ela disse, a inveja bateu porque eu lembrei de tudo que ele fazia por mim, que ele vai fazer agora por outra pessoa, e que eu já não tinha mais chance de retornar com esse cara. E hoje tem um filho, é mãe solteira, entendeu? Mora com os pais porque não tem casa, porque o dinheiro ela investiu num carro, ainda botou esse carro no nome do marido, com a ilusão de uma paixão, porque ela se sentia infeliz com alguém que estava ali à disposição. Então, cuidado, cuidado. Aqui está falando sobre isso. Deus vai julgar os adúlteros. Deus vai julgar sua prostituição. Se você está traindo, vai me julgar, irmãos. Mas eu me arrependi, porque graças a Deus eu aprendi lendo isso aqui, ó, que quem vai para o inferno não é quem peca, mas sim quem não se arrepende. Eu não estou arrependido dos meus pecados, eu não estou os cometendo, faz tempo que eu não os cometo. Assim eu oriento a você, irmãos, a fazer o mesmo. Arrependa-se. Irmãos, cuide do seu casamento, cuide de algo tão precioso. E isso não precisa de um juiz, não. Vocês estão morando juntos, dormindo na mesma cama, debaixo do mesmo teto. Para Deus é um casamento. Honre Ele, honre. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz e voltarei falando mais sobre o assunto casamento. Tá ok, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Siga, comenta, compartilha, curte, dá like, dá hype, não sei, todas essas coisas aí.